Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro se irritou e detonou o Pablo Marçal num vídeo. Quando eu vi o Pablo, o ex-coach, ou coach ainda, tentando se vitimizar lá no Lança Cadeirada, se comparando com Bolsonaro e Trump, eu avisei aqui que isso, né, ia pegar mal, pegou muito mal, inclusive junto a eleitores dele, tanto é que ele caiu nas pesquisas depois da cadeirada. É claro, não foi só por conta da comparação que ele faz entre a cadeirada, a facada no Bolsonaro e o tiro na orelha do Trump. E eu fiquei de olho, né? O Malafaia detonou o coach, agora o próprio Bolsonaro solta um vídeo, reforça que o Pablo não é seu candidato e faz um alerta grave aos eleitores de São Paulo. Então, fogo no parquinho, na direita e extrema-direita, vamos explicar aqui. E também trarei uns posicionamentos, né, na minha parte eu considero lamentáveis do atual prefeito Ricardo Nunes, que tentando agradar, né, a ala mais radical do bolsonarismo, acaba inclusive, né, revendo posições dele, numa que eu considero, né, bastante lamentável. Vamos trazer detalhes sobre isso, mas antes quero agradecer, nós passamos a marca de 302 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês, quem chegou não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, se gostar do vídeo, venha pra cima, se não gostar, venha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, antes até de ir pro assunto, saiu uma nova pesquisa que mostra, de novo, o Nunes crescendo um pouco. Não vou nem trazer detalhes, porque é tanta pesquisa saindo, né? Talvez depois eu faça um compilado das últimas em São Paulo, mas, né, saiu aí a Paraná mostrando o Nunes crescendo um pouco mais, o Boulos oscilando, né, um pouco para baixo, então aumentou a distância entre os dois, mas ainda empatados os dois em primeiro, e mostra o Pablo Marçal estagnado em terceiro, mas empatado tecnicamente com o Boulos em segundo. Então me parece que o Pablo Marçal bateu no teto, não está crescendo mais em nenhuma pesquisa, pelo contrário, ou ele aparece estagnado ou caindo 2, 3, talvez até mais pontos. E continuando assim, é que eleição, meus amigos, a coisa pode mudar muito rápido para todo mundo que está ali nas primeiras posições, mas, né, hoje a tendência é um segundo turno entre Nunes e o Guilherme Boulos. E vamos aqui a mais nova investida de Bolsonaro contra Marçal. Vamos ler aqui a transcrição, porque o Bolsonaro soltou um vídeo de 4 minutos em que ele descasca, ele detona, ele acaba com o Pablo Marçal. E aí também, ninguém merece ouvir 4 minutos do Bolsonaro, né, nessa ladainha, se vitimizando e tudo mais. E nessa briga aqui entre Bolsonaro e Marçal, eu torço pela briga, confesso para vocês. Então vamos pegar aqui os principais pontos para entender a ideia, né, que está por trás. Porque não dá para negar que o Marçal provocou o Boulos não, também, né? O Marçal provoca todo mundo, mas ele provocou o Datena, eu disse aqui desde o começo. A cadeirada do Datena eu não defendo, eu sou contra a violência, mas ela não surge do nada, ela surge após a provocação do Pablo Marçal, na minha opinião, uma provocação até criminosa contra o apresentador e candidato Datena. O Datena, então, não aguenta, pega a cadeira e, puf, dá uma cadeirada no Marçal. E o Marçal aí sai com todo o teatro, com oxigênio na ambulância, tava bem, até disse que ia continuar no debate, de repente mudou de ideia, falou, não, quero sair então. Aí vai lá para aquela, no caminho da ambulância, fazendo um videozinho, depois, fraturou a costela, depois, não, fraturou não, aí sai, arranhou o dedo, aí sai com o punho aqui, né, engessado, imobilizado, sei lá o que é aquilo. Então tentou se vitimizar, fazer um escândalo em cima daquilo, e o que pegou muito mal dentro da bolha bolsonarista foi ele se comparar com a facada, ele colocou a imagem lá, o Bolsonaro tomando a facada, o Trump tomando o tiro na orelha, que pegou de raspão e quase mata o Trump, e o coach, então, tomando a cadeirada do Datena. Aí o Bolsonaro não aguentou e soltou um vídeo aí dizendo: nos últimos dias assistimos a um episódio lamentável por ocasião de um debate em São Paulo. 2 candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, o Datena, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condena a cadeirada e condena a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado nesse episódio é que o elemento, o coach, Pablo Marçal, que levou a cadeirada, que provocou, bem lembrado pelo Bolsonaro, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e à facada que eu levei em setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. E aí o Bolsonaro continua falando e ressalta que a facada foi uma tentativa de assassinato realizada sem provocação
Diferentemente da cadeirada, que foi desferida após Marçal provocar Datena atacando a honra do Tucano. E disse mais, então: há uma diferença muito grande entre a facada e a cadeirada. Ele viu o possível agressor. Eu não conhecia o Adélio Bispo. Nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada, que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A facada feriu vários órgãos, perfurou o intestino, afirmou então o ex-presidente, que também classificou como lamentável a tentativa de Marçal de comparar os dois episódios e alertou aos eleitores paulistanos para levarem em conta as atitudes do ex-coach na hora de decidirem quem vai votar na eleição de outubro. Abre aspas para Jair. Usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder é lamentável. Nós podemos hoje em dia votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo é a capital mais importante do Brasil. Pois é, então fica aqui, a gente tem trazido como é que tá, né, a direita e extrema-direita. Eu não considero o Ricardo Nunes extrema-direita. Ricardo Nunes é alguém do MDB, um partido que inclusive tem 3 ministérios no governo Lula, dentre eles a Simone Tebet, um partido que tem gente de centro-esquerda, de centro-direita, de direita, e conseguiu lá em São Paulo uma aliança muito ampla de vários partidos em torno do seu nome. E, dentre esses partidos, o PL do Bolsonaro, que indicou o vice-coronel Melo. E o Nunes vinha nessa tentativa de tentar não radicalizar, de tentar ser um candidato mais moderado, para tentar agradar tanto o eleitor bolsonarista quanto o eleitor, já que tem o apoio do Bolsonaro, mas também manter o apoio do eleitor mais moderado, que com a aproximação muito forte do Bolsonaro poderia se distanciar. Então o Nunes estava numa situação realmente delicada, né? De opa, se eu atraio de mais um, afasto o outro. Mas com a entrada do Pablo Marçal na jogada, radicalizando e atraindo esse eleitor mais radicalizado para ele, a situação do Nunes ficou difícil, ficou perigosa. Por quê? Aí ficou tudo ali embolado, na casa dos 20 e poucos por cento. Tanto que várias pesquisas ainda mostram, agora o Nunes está à frente, mas ainda mostram empate triplo entre Nunes, Boulos e Marçal nessa ordem, normalmente. E agora o Nunes, para tentar se consolidar em primeiro, tenta fazer um movimento mais, né, inclinado ao bolsonarismo, para tentar desidratar o Pablo Marçal, nesse momento que o Pablo Marçal está mais enfraquecido, e com isso o Ricardo Nunes começa a ter algumas falas que eu, por exemplo, né, considero lamentáveis. É uma mudança, inclusive, de postura do próprio Ricardo Nunes. Ele andou dando entrevista agora para vários bolsonaristas, aí o pessoal abriu lá os espaços para ele, né? O Paulo Figueiredo, por exemplo, né, o entrevistou. E chegou um certo momento ali em que começaram a falar sobre o ato do 7 de setembro, em que o Nunes participou, esteve lá no caminhão com o Bolsonaro, não discursou, não falou nada, mas esteve lá. E o ato era para pedir o impeachment do Moraes. Impeachment que até pouco tempo o Nunes, né, não compactuava com a ideia. Inclusive, antes do 7 de setembro, o que o Nunes disse? A manifestação é para garantir o Estado Democrático de Direito. Então estarei lá nesse contexto. Não vou defender o impeachment. Disse então no dia 2. Aí agora, nessa entrevista ao Paulo Henrique Figueiredo, ele já está com a postura um pouco diferente e tudo mais. Então, a gente tem que ver qual vai ser essa postura dele, até porque, vamos lembrar que o Nunes é do partido do MDB, que é o partido do Michel Temer, que foi quem indicou o Moraes. Então eu acho que no fundo, o Nunes não quer o impeachment do Moraes, mas fica nessa fala aqui tentando se equilibrar, ainda mais que estava ali no espaço como o do Paulo Figueiredo, que pressiona, enfim. Aí na transmissão, pra gente ser bem justo ao que diz a matéria, o Nunes disse que não constou na agenda, né, essa reunião não constou na agenda. O prefeito disse ser a favor da apresentação do pedido de impeachment caso os diálogos entre auxiliares do magistrado, sugerindo o cruzamento de informações entre o Supremo e o TSE à margem dos ritos oficiais para abastecer inquéritos contra bolsonaristas revelados pela Folha de São Paulo, procedam. Ou seja, então não é também que o Nunes está aí militando pelo impeachment, ele coloca algumas condições, né? Se mostrar de fato a coisa grave, não sei mais o que, aí beleza. Então, né, vamos só corrigir, porque a matéria dá a entender no começo que ele já está aí levantando bandeira impeachment fora Moraes, e ele coloca aqui, né, algumas condições.
E também o Nunes, né, foi entrevistado pela Bárbara. Essa Bárbara, meu Deus, tem que ter estômago para aguentar. Do tal do canal Te Atualizei. Aí lá ele foi questionado sobre a questão. Na época tem um vídeo do Nunes que circula para aí, dele defendendo o passaporte, né, de vacinação para entrar em alguns eventos e tudo mais. E o bolsonarismo cai matando em cima dele, o bolsonarismo mais radical, por conta disso. E aí, né, o Nunes, nessa entrevista disse: "Eu tenho muita humildade de reconhecer os erros e poder falar daquilo que a gente acertou. Por exemplo, o passaporte da vacina, sendo hoje, eu não faria, porque a gente percebe que foi uma ação errada e equivocada", declarou o prefeito, embora a medida seja amparada pela ciência. E disse: "Errar é humano, insistir é burrice." E a matéria, né, traz outras provas, né, que o prefeito apresentou para provar ser bolsonarista. Mas isso pouco importa, né? A gente já sabe aí que nessa jogada ele é o candidato do Bolsonaro lá em São Paulo, o Boulos é o candidato do Lula, o Lula venceu o Bolsonaro na capital em 2022, mas até esse momento o Nunes tem conseguido ter aí até uma vantagem grande para o Nunes, para o Boulos, no eventual segundo turno. E vamos ver, o que é lamentável é que essa pauta mais negacionista, nem mesmo dentro da direita, isso aqui é defendido mais, né? Muita gente já tem até vergonha dos posicionamentos, e aí o Nunes vai dar uma reviravoltazinha, né? Em questão de passaporte, né? Porque se fosse coisa de vacina, pelo amor de Deus também, né? Mas é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Qualquer novidade trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Até mais, gente!